pessoas, mas a gente consegue ver a densidade da manifestação, do evento. Exato. A quantidade de pessoas por metro quadrado. Essa é a parte de maior concentração. No máximo, olha, eles têm até um bandeiraço aqui. Um bandeiraço, a área principal do evento. Graças a Deus, menos votos nesses políticos tranqueiras que vão aumentar impostos pra gente. Foi mal, galera. Quem mandou politizar o evento? Aí eu vou ter que torcer contra. Cara, nossa, é assustador a pouquíssima quantidade de gente. Nem eu esperava isso. Na moral, nem eu esperava isso. Essas são as únicas imagens aéreas que nós tivemos. Acabou o vídeo. Agora vamos conferir as imagens que a própria UOL postou da manifestação de direita. Já de cara dá pra ver a diferença. Por toda a Avenida Paulista. Significa que eles estão com vergonha. E vocês lembram que ele está mostrando as únicas imagens que a gente tem do evento, em momentos que claramente o evento teve ali o seu pico. E mostrando também, né, os números que os pesquisadores colocaram no pico da manifestação. Mesmo numa comparação visivelmente honesta, e ele se empenhou para realmente buscar o vídeo que melhor retratasse como foi essa última parada LGBT, mesmo assim é muito discrepante a diferença. Ó, vou pesquisar aqui. Parada LGBT+, veja imagens aéreas. Vou filtrar por essa semana. Percebam, só tem esse vídeo aqui que eu mostrei pra vocês. Então eu não tô escolhendo um vídeo, eu tô mostrando o único que eles divulgaram. E aqui eu tô indo em outro vídeo do mesmo canal, cobrindo a manifestação da direita. Agora eu vou deixar vocês com comparações lado a lado dos eventos e tirem as suas próprias conclusões. Bora de comparação então, começando pela frente do MASP, onde os eventos costumam ter a maior densidade de pessoas. Na primeira, ali à esquerda, percebeu? Para além do fenômeno, eu acho que é importante, como eu disse ao longo do vídeo, entender o motivo do fenômeno. E para mim é absolutamente óbvio. A parada LGBT desse ano flopou porque o movimento, né, a parada em si, a manifestação está cada vez mais política e você tem muitos LGBTs que não são de esquerda. Nem todo LGBT é de esquerda. Então esses que em algum momento talvez já tivessem se identificado, já tivessem desejado participar ali da parada LGBT também, porque queriam mostrar aí o seu orgulho, né? Nesse momento não querem mais se associar, porque sabem que é uma manifestação política. E, pô, uma vez que eles são de direita, ou que eles não têm lado, ou simplesmente que eles estão pé da vida com o governo atual, eles não vão querer ir para uma manifestação para ficar escutando o discurso do Bolsonaro contra o Bolsonaro. Mas como eu falei, esse é um dos motivos, e eu acho que nem é o principal. Para mim, o principal motivo mesmo se traduz nessa atrocidade aqui. Eu não lembro exatamente quando começou, mas agora tem essa aberração, que é o bloco das crianças trans. E não que essa seja a única pauta problemática defendida pela militância LGBT nos últimos anos. Mas como eu falei, ela representa bem o principal problema do ativismo LGBT de uns tempos para cá. Você tem muita radicalização e muito foco nas crianças. Então, cada vez mais você começa a ver show de drag para criança. Aqui no Brasil teve um show de funk LGBT também numa escola. Você começa a ver essa coisa de banheiro neutro em escolas. Você começa a ver muitos militantes forçando a barra para colocar educação sexual com foco em questões LGBT para molecada, seja em escola, em livro. Você começa a ver isso sendo enfiado goela abaixo em um monte de desenhos. Aí tem o bisão não binário lá do desenho infantil da Netflix. E pior, né? Você começa a ver esse incentivo à transição de crianças, a saúde das crianças, elas ficam problemas nos ossos e várias outras coisas terríveis, né? Meninas removendo as mamas antes dos 18 anos, muitos fazendo tratamento hormonal e várias coisas que são irreversíveis e são impossíveis de você defender. O Eli Vieira já falou bastante sobre isso, eu já falei. Bom, boa noite. Aqui com vocês, o amigo de vocês, Alex Mumbula. Mais uma vez, falando sobre esse mesmo assunto na qual vimos na introdução desse vídeo, na qual eu peguei um texto do canal do Wagner Tomazoli, gosto muito de acompanhá-lo, e exatamente ele fez um vídeo, ou seja, ele fez uma reação de um outro vídeo, realmente de um assunto que eu já falei há uma semana atrás, sobre essas duas marchas, uma LGBT e mais outras coisas a mais, e a outra que seria a marcha para Jesus, e também uma marcha política também bolsonarista. Não querendo passar a mão em uma das duas marchas, que eu até citei exatamente no outro vídeo, não agrega muito em valores no sentido do reino espiritual. É mais uma marcha de defesa política para defender politicamente os valores cristãos. Aí, se alguém me pergunta assim, no outro vídeo você falou a respeito de
essa marcha ela não conta como evangelização. Sim, a marcha para Jesus não conta como uma evangelização. Acredito que aquela marcha ali não vai fazer ninguém aceitar Jesus, se converter, se entregar a Deus. Mas no quesito político, ela até pode ter a sua validade se realmente estiver lutando pelos direitos de uma sociedade coerente. Não é lutar apenas pelos direitos do cristão, do cristianismo. Porque senão estaríamos igual a esses movimentos identitários que só lutam a pauta por eles. Eles querem o apoio de um país inteiro nos seus políticos, mas aquilo ali só vai atender os direitos das coisinhas deles. O resto da população que se dane. Então eu acredito que o cristão também, ele não tem que entrar nessa também de querer alguém que os apoie só por isso, não. Se for apoiar um candidato, é um candidato que tem proposta para abranger todo o país. No caso, se for um candidato à presidência, evidentemente. Mas mesmo que seja no estado, no município, que venha olhar para todos igualmente. Não apenas só porque vai olhar para o lado dos cristãos e quem é de outra religião, outra pessoa que não vai olhar. Mas aí o assunto que eu quero deixar bem claro, que chamou a atenção, não é nem a questão do cunho político, mas a respeito dessa pauta LGBT. Eu pulei um pouco o vídeo, porque tem o Wagner, ele cita uma certa mulher que fala que ela é uma coisa, que é um nome bem pejorativo, e vou dizer assim, um nome de baixo escalão, e eu não quero citar no vídeo, porque como todos sabem, eu prezo para eu mesmo não falar palavrão, evidentemente, como cristão, e também não pegar trechos fragmentados de outro vídeo, onde até mesmo um outro apresentador possa falar no palavrão, porque no canal dele ele vai estar livre, ele vai falar o palavrão que quiser falar. Mas eu cortei essa parte, não porque eu quis pegar coisinhas para poder manipular a minha opinião ou a opinião de alguém. É porque eu quis evitar pular a parte onde falava de uma mulher que diz que é uma coisa aí, e que é uma palavra feia e ridícula. Mas o assunto final, onde eu quero bater a tecla, é a respeito disso, que é o título do vídeo. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Não existe outra coisa. Eu fico imaginando por que tanta vontade de querer mudar a questão da biologia humana. Poxa, se o cara quer ser gay, ele seja gay, mas não precisa dizer que ele é uma mulher. Se a mulher quer ser lésbica, que ela seja lésbica, mas não precisa dizer que ele é um homem. Porque senão, ao mesmo tempo que eles falam isso, eles anulam o fato de existir homossexuais. Porque se essa modinha pegar, aí eu falo assim, então não existe mais homossexual no mundo, porque o cara é realmente uma mulher e a mulher é realmente um homem, então todo mundo é hétero. Não existe mais homossexual no mundo. Acabaria então a discussão, tudo é hétero então agora. Porque se uma mulher se identifica que ela é um homem e está com outra mulher, então é um casal hétero ou um casal homo? Se um cara que se identifica que é uma mulher e está com outro homem, é um casal hétero ou homo? Aí vai dar um parafuso na cabeça de todo mundo, como deu um parafuso na cabeça de quem está assistindo esse vídeo agora, quando eu faço essa pergunta. E muito mais isso do que dizer criança trans, e uma questão do vídeo que fala, não existe criança trans, e não existe criança trans. Só existe um momento da vida do ser humano onde ele não tem o sexo definido. É quando ele ainda é o espermatozoide que entrou lá e está se moldando ainda, e daí vem o corpo, aí vem aquela... Eu não entendo bem de biologia, aí vai dizer que vai ser a gameta masculino, o gameta feminino, aí o XX, XY, esses cromossomos, essas coisas todas. Sou péssimo em biologia, era péssimo em biologia. Mas quem entende, entendeu o que eu quis dizer. Naquele momento,
define se aquele embrião vai ser homem ou mulher. Aquele é o único momento da vida que o ser humano, que eu considero ser humano, considero uma bactéria em Marte vida, mas um embrião não quero considerar um ser humano, mas eu considero. Aquele é o único momento da vida que o ser humano é um ser assexuado. Pode dizer não binário, sei lá, essas porcaria toda que eles inventam, que não tem sexo definido. Só naquele momento. A partir dali, o ser humano vai tomar um caminho para ser homem ou vai ser mulher. Não importa a pauta política que inventam a respeito disso. E como eu sempre digo, o meu canal sendo de pouco alcance, eu posso citar um assunto uma semana, um mês antes, que ele vai demorar a chegar na tela das pessoas. Mas um canal, lógico, de grande impacto, ele pode citar um assunto até 1 ou 2 semanas depois, que ele vai ter muito mais visualização, isso vai ser óbvio. Mas esse ponto aí, a respeito disso, de querer incentivar as crianças, banheiro neutro, essas palhaçadas todas, todo mundo sabe que, lógico, em casa é uma coisa, mas no banheiro público tem que ter o banheiro feminino e o banheiro masculino. Todo mundo sabe que mulher, ela pode pegar mais doença, uma menina mais doença, que o menino pega. Não é possível que o que programaram há 40, 50 anos atrás, quando começaram a criar banheiro de homem para mulher, tanto em boates, em bares e tudo, para não só dividir, mas a respeito da higiene, parece que agora tudo é jogado no lixo. Essa gente sofre de um retardo mental incrível. Não dá para entender isso. E como fala que a própria manifestação, como eles dizem, flopou, né? Esperavam 3 milhões, deu só 70 mil, eu nem soube disso, eu soube disso agora, que eu vi esse vídeo há cerca de 1 hora, e resolvi reagir um pouco para poder colocar esse ponto em questão. E não foi nem por causa da influência da outra marcha para Jesus, que estava do lado dos bolsonaristas, ou seja, eu também tenho o meu lado também bolsonarista, não é nem por isso. É porque as próprias aberrações pregadas no meio deles, como o próprio Wagner citou, está fazendo eles se afastarem. E o bom senso é jogado no ralo. É jogado no ralo. Quando eu vi aquele vídeo, que eu não consigo nem repetir o que a mulher disse que ela pode ser isso, pode não ser aquilo outro, e o nome que ela criou para ela mesma, não é que ela criou, é um nome pejorativo ridículo, que eu nem sabia que esse termo ia existir. Ele falou que existe esse termo há mais de 7 anos. Aí, o que se esperar disso? Aí, uma menina pequenininha de 7, 8 anos começa a falar que é isso também. A mãe fala que essa menina ouviu isso aonde? Aí, te falaram isso, eu vi isso na internet dizendo que isso é normal, e não é uma coisa que não é normal. Como que pode achar que uma criança, ela já nasce trans? O próprio sentido da palavra trans é transitar, ou seja, mudar de um lugar para o outro, ou seja, eu não vejo nenhum ser humano naturalmente transitar de um sexo para o outro. Se não for de forma artificial, com silicone, ou tirando as glândulas mamárias, ou botando hormônios masculinos, ou botando hormônios femininos, aquele cara ou aquela mulher não vai transitar para sexo nenhum. Não existe esse ser humano que nasce assim. Eu lembro que nos anos 90 saiu um filme, eu nunca cheguei a ver não, né? Só vi que estava em cartaz. Orlando, a Mulher Imortal. Era a história, aí pode pensar que era igual o Highlander, né? O Guerreiro Imortal. Mas olha só como é que era a história. Era um cara história de um homem, né? Imortal. Nunca cheguei a ver o filme não, só li a sinopse. Aí o cara viveu tanto tempo, que de um determinado tempo, de séculos, o cara se transformou e virou uma mulher. E ele já não era mais um homem, era uma mulher, mas era um ser imortal. Como se
vamos colocar, se um ser humano fosse viver muito tempo, assim como uma lagarta vira uma borboleta, o homem pode, de um tempo, acabar se transformando em uma mulher. Ou se o ser imortal for uma mulher, também podia se transformar em homem. Lógico, isso não é abordado, né? Mas aí você vê, talvez se um filme desse fosse lançado hoje, iam dizer que era a pauta identitária, a pauta da lacração. Eu nem sei porque que um filme desse foi lançado, qual era o objetivo. Aí falava até que tinha um ponto científico nisso. Eu nunca vi esse filme, eu vi esse filme muito anunciando, quando comprava a revista do Jornal do Brasil, né? Tinha aquela página de sessão de filmes no cinema, e esse filme, como eu não era de cinema, eu fiquei esperando que esse filme um dia pudesse passar na Bandeirantes, na Globo, na Manchete, no SBT, para ver, né? Esse filme nunca passou. E eu também nunca me interessei em procurar. Aí, se existisse um ser humano com uma capacidade dessa, ia ser realmente um ser humano transexual que transitou de um sexo para o outro. Só que isso não existe na vida real. E nem vai existir. E colocando do lado da fé, do lado da religião, como queiram dizer, eu não gosto de usar o termo religião porque eu não sou religioso, mas isso seria assunto para outro vídeo. Colocando do lado da religião, para poder ficar bem explanado, que nós cremos em Deus, sabemos que Deus criou homem e Deus criou a mulher. Macho e fêmea os criou. Não tem como negar isso. Por mais que a pessoa diga que ela não é cristã, que ela não é evangélica, que ela não segue a Deus, que ela não serve a deuses nenhum, que ela é livre, ela é livre mesmo. Não tem ninguém com tocha invadindo a casa de ninguém, tirando, arrebentando porta, sai daí infiel, levando pra rua e queimando estaca, não. Por ser gay, por ser lésbica, não. A pessoa é livre para fazer tudo mesmo. E o Estado lhe dá o direito de ser livre. O que não pode é a pessoa querer manipular a mente de criança e querer vir com essas papagaiadas. E como bem citado, não é à toa que o movimento está perdendo força. Porque a pessoa, quando essa parada gay surgiu, nem era LGBT, era parada gay, também surgiu no finalzinho dos anos 90, que era um carnaval fora de época também. Depois virou a parada gay de lésbica, GLS, gays, lésbica e simpatizante. Mas igual aquelas siglas de carro antigamente, Gol GLS, essas coisas assim, eu ficava vendo assim, aí depois eu ficava vendo, esse carro é gay, lésbica e simpatizante. Era a piadinha da época. Aí depois foi virando tudo, foi virando esse alfabeto quase que todo aí. Mas a verdade é que quando surgiu, era só um carnavalzinho para as pessoas dizer, que era até chamada de orgulho gay. Agora virou completamente político. E a parte do vídeo que eu não cheguei a mostrar, o Boi Boulos, o cara que o sonho dele é ser o Lula da vida, se veste como Lula, fala como Lula, usa barba como Lula, playboyzinho como Lula, e também diz que é formado tudo, não sei nem que trabalha, invasor de terras. O sonho dele é ser o novo Luiz Inácio Lula da Silva. E usou de política naquele movimento ali. E é lógico, quem iria ali só para poder demonstrar o orgulho do que está vendo que aquilo ali é política. E no vídeo o próprio Wagner cita que muitas pessoas que são gays e lésbicas, eles não são praticamente de esquerda. Eles não adotam essa pauta. Estava conversando com um colega meu no trabalho hoje, falando do nada. Eu nem sabia desse vídeo, fui saber desse vídeo agora. E podem ver até que esse vídeo tem 1h e pouca, vai fazer talvez 2 horas ainda. Estava de manhã. E eu estava falando assim, lembrando de Clodovil. Clodovil era o cara que, se tivesse vivo, ele não ia compactuar com essas coisas, porque ele era o cara que ele não gostava dessas coisas. Eu estava assim, lembrando, eu não lembro qual vídeo Clodovil exatamente se declarava gay. Só sabe que era, mas ele não ficava falando isso. E de fato, botar essas ideias mirabolantes, malucas, ridículas, absurdas na mente de uma criança é o fim da picada. No nosso país, onde as crianças muitas vezes mal conseguem aprender as coisas básicas na escola,
talvez não consegue aprender história como devia, geografia como devia, talvez não consegue aprender a falar o português como deveria. Aprender inglês, todo mundo quer aprender porque acha bonito, não sei o que, vou trabalhar lá fora, não sei o que, mas o português mesmo que importa para quando passa até na prova do Enem ou qualquer concurso público, o cara não aprende. Depois fica frustrado na vida. E aí ainda querem inventar essas palhaçadas. Aula de educação sexual, isso já existe há mais de 30 anos já. Já existe. Lá na minha época, quando eu estudei, eu não cheguei a alcançar isso. Na minha escola não tinha, mas já tinha outras escolas que já tinham isso. Então, não é questão de rígido, olha que aula de educação sexual, não é isso não. Isso deve existir. Mas não essa forma de ensinar a criança a ser uma coisa que ela não é. E o completo absurdo disso, porque a criança já vai crescendo com uma mente totalmente distorcida dentro da realidade. Eles falam que eles são decididos. Como decididos? Se a pessoa... Eu lembro até um trecho do professor Olavo de Carvalho, que o camarada às vezes está com 18, 20 anos e não decidiu o que é ainda, se é homem ou mulher. Como que uma pessoa dessa é decidida? Você não sabe nem do próprio sexo. Ser homem e ser mulher não é construção social da civilização. É a construção biológica do próprio Deus. O que a pessoa está indo atrás desses movimentos, que é a construção social. A construção da narrativa desse movimento podre e imundo. Esse movimento, não estou chamando de podre, imundo, gays, lésbicas, seja lá quem for. Eu estou falando esse movimento, igual quando chamamos movimentos políticos corruptos de podre e imundo. Não estamos chamando a nação brasileira disso. Então, antes que alguém faça um vídeo, olha o que esse cara falou de nós, não sei o quê. Compreenda, só se a pessoa for muito do mau caráter para querer corromper minhas palavras. Como eu digo, meu vídeo é um canal, é um vídeo de pouco alcance, um macro canal, mas talvez quem sabe uma coisa que fala é isso aí para poder criticar, não sei da onde alguém vai ouvir e vai vir criticar de forma maliciosa. Então, esses movimentos, eles são distorcidos em si, na sua essência, por pessoas que são políticos, que não estão ali nem com a causa deles, com a causa gay, nem com a causa de brasileiro algum, e ainda querem ensinar mais coisas para deixar as crianças mais retardadas do que são. Eu digo isso porque as crianças de hoje, elas têm uma mente muito mais fraca do que as crianças do passado. Essa é uma verdade. Se nós pudéssemos encontrar as crianças do século XVII e XVIII, iam falar a mesma coisa de nós quando éramos crianças do século XX. Iam dizer que eles sabiam mais coisas, que sabiam caçar melhor, sabiam se virar em floresta, porque, lógico, as cidades eram menores. Para uma criança do século XIX, do século XVIII, as crianças do século XX, na qual eu fui uma, seremos os mongóis civilizados. E de fato seria. As coisas que nós já tínhamos, a nossa forma de higiene, se nós vivêssemos 2 séculos antes, morreríamos e aquelas crianças sobreviviam. Então é natural essa parte. Agora, o que não é natural, o enfraquecimento do intelecto da criança a ponto de ela não saber mais o que ela é. E querer colocar isso na cabeça da criança, operação de mudança de sexo, que o menino de 12 anos já pode querer isso, coisas irreversíveis. É claro que não pode. É claro que o pai e a mãe tem direito de falar, não, quando você pegar 18 anos ou 20 anos, estiver morando sozinho, que fazer isso, você faz, é problema seu. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, você não vai fazer essa operação. E o pai e a mãe têm poder sim. Querem tirar o pátrio do poder dos pais, mas são um tipo de gente aí, os esquerdinhos, que com 30 e poucos anos ainda vivem dependendo dos pais. Engraçado, né? Para isso os pais servem. Mas o que eu quero deixar o ponto central aqui desse vídeo é essa parada aí, ou seja, que é só um carnaval, esse LGBT. Perdeu muito do que eles imaginavam do prognóstico. 3 milhões para 70 mil pessoas é uma queda considerável mesmo.
Acredito que talvez daqui a alguns anos isso até possa minguar e acabar. Porque tudo virou politizado, está tudo politizado agora. Por incrível que pareça, tudo ficou politizado. Eu só espero que as igrejas também não entrem nesse negócio de ficar também politizado. Às vezes numa coisa de, um candidato está nos apoiando, e depois acabar de esquecer o sentido espiritual para qual elas vieram, e também virar só um órgão político. Que foi assim que a Igreja Católica caiu na essência dela. Ou seja, se tornou uma instituição política a ser de uma instituição que realmente pregasse o reino dos céus. Alguém pode dizer que não, poxa, eu estou exagerando, haja vista que eles decidiam quem vivia ou morria. Então o cristão hoje também tem que ter cuidado, mesmo quando falamos, nós estamos elegendo políticos que vão pelos valores da família. Amém, perfeitamente. Mas nós temos que saber que nossa intenção é apenas pregar, não podemos obrigar ninguém a seguir de forma correta. É interessante isso, sim. Nós não temos como obrigar, e isso o próprio Cristo já deixou bem claro, as pessoas seguir a diretriz certa. Então as pessoas, lógico, elas vão querer, elas têm o direito de seguir a diretriz errada. Ou como diria aquele vilão do filme Demolidor, as pessoas têm o direito de querer ser idiotas. É verdade isso mesmo. Mas uma coisa que eles não têm o direito de fazer é querer distorcer a mente das crianças ainda, na tenridade delas. A criança, o menino, a menina, eles têm muitas coisas de úteis para descobrir, para eles querer perder tempo de querer colocar, de fazer o menino ou a menina se olhar no espelho e dizer: você não é um menino, te obrigar a ser, você é uma menina, te obrigar a ser. Na verdade, a manipulação está neles, porque eles são contra a biologia. E engraçado, né, que eu cresci ouvindo dizer que o cristão era incoerente, que nós éramos insensatos, que nós éramos contra a ciência, que nós éramos ignorantes, tudo, que nós não tínhamos estudos. Eu praticamente posso falar por mim, não tenho faculdade nem nada, mas a maioria tem. E agora esses que são tão estudados, ou seja, querem dar uma volta dentro da biologia. É isso aí, é a forma política deles agirem. E nós vemos que daqui para frente, eu espero que esses movimentos venham acabar. Pior sempre vai ficar, porque a Bíblia já fala, tudo vai ficar sempre pior. Mas pelo menos, graças a Deus, esses políticos perniciosos estão perdendo a força. E até mesmo quem os apoiava, como está vendo tanta bizarrice, tanta coisa ridícula, estão deixando de apoiar. E como eu falando, não estou querendo cair nas graças de ninguém, não. A verdade é essa. A pessoa, o ser humano, ele pode fazer o que ele quiser. Depois a pessoa dá conta a Deus. Eu, como cristão, apenas falo um caminho a pessoa seguir, a pessoa segue se quiser ou não. O fato de eu não concordar com a questão homossexual dentro da Bíblia, evidentemente, não significa que eu sou inimigo de quem seja. Eu já falei isso várias vezes. E é isso aí, mas eu acredito que o bom senso tem que existir. Se o menino, depois de 20 anos, 18, sei lá, que for, quer ser homossexual, o problema dele, a menina quer ser lésbica, o problema dele. Agora, não venham querer ensinar que uma menina é um homem e um menino é uma mulher. Isso não, aí não tem como aceitar isso, eu vou falar contra mesmo, não é questão de ser preconceituoso, é questão de ser verdadeiro e coerente dentro da realidade. Estou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Espero que cada um tenha entendido minhas ponderações. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Se for contra a minha opinião, pode comentar, eu vou ler, vou responder perfeitamente, tá bom? Um beijo carinhoso a todos, um ótimo domingo, fiquem com Deus
e até o próximo vídeo.